meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E agora nós vamos começar o estudo da citologia. Logia, estudo, cito, célula, né? E essa aula, nessa videoaula e a próxima, nós vamos fazer uma introdução do que seria a célula, ok? Bora lá aprender então! Mais uma vez, né, que a gente já, espero que vocês estejam cansados de ver, essa professora de novo, gente. Então, nós acabamos de ver na química da vida que os seres vivos têm unidade química. São compostos basicamente pelos mesmos elementos químicos que vão formar as moléculas, né? E aí a gente viu as principais moléculas que compõem os seres vivos, ok? E aí a gente vai agora, então, para a primeira propriedade aí, que todo ser vivo tem que ser formado por uma ou mais células. Então, a gente tem que entender o que é essa célula, né? O que ela faz. Então, se o ser vivo, para ser chamado de vivo, tem que ter uma ou mais células, a gente fala que a célula representa a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, né? Sem ela, o ser vivo não tem uma estrutura, não tem uma função. Então, a célula é a menor unidade que manifesta as propriedades de um ser vivo. Porque se aquele ser vivo não é formado de célula, não vai manifestar as propriedades de um ser vivo. Aqui eu trouxe algumas células para vocês observarem. Essas colorações aí são pintadas, são figuras, ok? Essa aparecendo um beijinho aqui é a nossa célula de defesa, é um glóbulo branco, né? Muito importante aí na pandemia, é um tipo de leucócito, ok? Então parece um beijinho. Essa parecendo um donuts, né? É um glóbulo vermelho que carrega, que são as hemácias, né? Que compõem o nosso sangue, que transportam o nosso oxigênio. E esse aqui é o neurônio, né? Que carrega as nossas transmissões, nossos impulsos nervosos. Então, observe que apesar de que nas próximas aulas a gente vai desenhar a célula ou redondinha ou quadradinha, nem sempre a célula é quadrada ou redonda, ok? O neurônio é esse trem esquisito, assim, ó, que a gente vai ver depois em sistema nervoso, né? A fibra do músculo, por exemplo, ela parece um fine, então nem sempre a célula é redonda ou quadrada. E aqui, mais uma vez, né? Vamos só entender, então, que os seres vivos, né? Tudo que ocupa lugar no espaço é feito de átomos. Os átomos formam moléculas. Essas moléculas, então, elas podem formar organelas, mas as moléculas podem formar diretamente as células. Esse pulo do gato aí, a gente vai aprender nas próximas aulas, ok? Então, nós chegamos no momento de estudarmos a célula. Como que se deu o descobrimento da célula, né? A célula é algo que não pode ser vista a olho nu. Ah, uma célula. Não tem isso, né? Então, a célula ela só foi descoberta quando o homem inventou o microscópio. Olha aqui, o primeiro microscópio, né? Um exemplo de um dos primeiros microscópios. Então, a gente só descobriu a célula quando foi inventado o microscópio. O que é o microscópio? É um aparelho que dá para ver estruturas que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? E esse carinha aqui, o Hooke, em 1665, logo ali, né? Porque em termos de história é muito recente, né? Ele fez o quê? Ele pegou a casca de uma árvore. A casca de uma árvore, ela é feita de cortiça. Olha só, que é a rolha do vinho. Quando ele fez um corte na rolha, na cortiça, ele observou essa trama aqui, que vocês estão vendo em branco. Essa trama, ele dizia que parecia favos de mel, favos de mel, né? Parecendo estruturas hexagonais, ó. E aí ele chamou isso de cela. Cela significa em latim, um espaço cercado por paredes. Observem que Hooke não viu nada dentro,
Nada. É como se fossem espaços vazios mesmo, cavidades, né? Por quê? Porque a casca da árvore é feita de células mortas. Então, não ia ter mesmo nada dentro, né? Não ia ter nada, porque estava morto. Então, a única coisa que ele viu foram as cavidades. Então, da onde surgiu a palavra célula? Célula significa pequena cavidade. E esse nome foi por causa do cella, descoberto por Hooke, aí estudando, observando no microscópio a cortiça. Hoje, né? Hoje, a grande maioria aí das universidades, né, e de laboratórios usa o que a gente chama de microscópio óptico ou de luz ou comum, que é esse aqui que vocês estão vendo e que a gente tem no instituto, né, para vocês. Então, nós temos 25 microscópios desse. E o que a gente consegue enxergar? Meus cachorros hoje estão atacados. Então, olha aqui, a gente consegue enxergar, por exemplo, uma célula vegetal. Esse corte é dificílimo de fazer, tá? Porque ele está muito retinho aqui. Vocês conseguem ver a parede celular do vegetal e essas bolinhas verdes são os cloroplastos, as estruturas que vão fazer fotossíntese, ok? Essa figurinha roxa aqui, eu não sei de que corte que é, mas ela foi corada, é um corante, não é roxo, e dá para ver a parede aqui, né? Mas que interessante, dá para ver o núcleo da célula, ok? Então, isso é mais ou menos o que a gente vê no microscópio óptico de luz. Eu trouxe mais algumas figurinhas, né? Lembrando que esse roxo é uma técnica, né? Um corante para a gente visualizar o núcleo das células, ok? Então, nós temos a bexiga urinária, a nossa bexiga que armazena xixi, dá para ver ó, a delimitação da célula e o núcleo das células da bexiga. Aqui são os neurônios, lembra que eu falei que são células esquisitinhas, que não são redondinhas. E aqui as células da nossa mucosa. Mucosa é o tecido molhadinho que a gente tem na cavidade nasal, na boca. Então, é uma técnica muito fácil. A gente pega um cotonete, raspa a nossa bochecha, coloca um corantezinho e, ó, dá para ver bonitinho cada celulinha da nossa mucosa com o seu núcleo, ok? E uma curiosidade, né? Isso aqui, cada pontinho vermelho que vocês estão vendo aqui é a bactéria. É o máximo de aumento, né, que vocês vão conseguir ver de uma bactéria. Então, observem, gente. Ó, isso, deixa eu fazer de amarelo aqui. Esse aqui é uma célula nossa da nossa boca. Isso aqui é uma bactéria. Então, olha como a bactéria é muito menor do que uma célula nossa. E o vírus é muito menor que uma bactéria. Então, num microscópio de bancada de luz, a gente nunca vai ver um vírus. E bactéria, vocês devem se contentar com esses pontinhos vermelhos corados aí, ok? Então, gente, presta atenção. Um microscópio de bancada, ele consegue aumentar aí mais ou menos 2.500 vezes o tamanho de uma célula, no máximo. E esse bonitão aqui que vocês estão vendo, dá para ver o tamanho dele baseado na cadeira, ele chama microscópio eletrônico de transmissão. Esse bonitão aí, ele consegue aumentar a imagem em até 250 mil vezes. 1000 vezes. Só para vocês terem uma ideia, os pontinhos vermelhos que vocês enxergaram lá no microscópio de bancada são esses pontinhos aqui. Olha aqui, cada bolinha dessa, deixa eu pôr de vermelho, cada bolinha dessa é uma bactéria, por exemplo, que causa dor de garganta. Então, aqui um outro microscópio eletrônico de transmissão, tem vários tipos, que é de varredura. De varredura, ele varre, né, a superfície das células, por exemplo. Então, olha como o aumento, a eficiência desse microscópio é muito maior do que o outro, tá? Aqui para vocês observarem, ó, provavelmente é uma célula aí de intestino, por causa dessas vilosidades que a gente vai aprender. E aqui é uma mitocôndria. A mitocôndria é uma organela dentro da célula, que no microscópio comum a gente não vê, ok?
E num microscópio de transmissão, a gente consegue ver, olha aqui a mitocôndria, outra mitocôndria parecendo um feijãozinho, inclusive os ribossomos, que a gente também vai ver que toda célula tem, e a mitocôndria também tem, ok? Essa figurinha aqui é a parede do óvulo, onde os espermatozoides estão tentando fecundar. Então, olha que lindo que dá para ser visto no microscópio eletrônico de transmissão. Não é um microscópio comum. Aqui na região, pelo meu conhecimento, somente a Unesp de Rio Preto que tem. E aí, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente usa as medidas em centímetro, metro, né? Mas para o microscópio, isso não vale, né? Centímetro. Então, a gente usa medidas muito pequenas, ok? Então, ó, o milímetro, o micrômetro, o nanômetro. O nanômetro, ele é tão pequeno, ele é 1000 vezes menor que o micrômetro. O micrômetro é 1000 vezes menor que o milímetro. Olha só, né? Então, o nanômetro a gente só usa na microscopia eletrônica, no microscópio eletrônico de transmissão. Quando a gente vai no microscópio de bancada de luz, a gente usa geralmente a medida do micrômetro. Então, ó, o que a gente consegue, olha, observe aqui, o que a gente consegue ver a olho nu? A olho nu a gente consegue ir até milímetro, né? E aí, o que nós vamos ver no microscópio de luz, de bancada? A gente vai ver até micrômetro. Conseguimos ver bactéria, aqueles pontinhos, e conseguimos ver a maior parte das células animais, que são maiores, tá? A partir daqui, que é basicamente o nanômetro, né? A gente não consegue ver mais no microscópio de bancada. Então, nós não enxergamos vírus, muito menos DNA, que é menor que um vírus. Né? Então, não tenho essa pretensão de, num microscópio de bancada, ver vírus, ver DNA que não se vê, ok? E aí, então, nós vamos para a teoria da célula, né? Esses dois caras, Schlender e Schwann, em 1830, baseado. O que é uma teoria, né? A teoria, ela é feita, não é uma verdade absoluta, mas ela é baseada em fatos, em comprovações científicas muito bem pautadas, muito bem definidas, né? Que dificilmente elas vão ser contrariadas, porque até agora tudo o que foi observado sobre a teoria da célula chegou nesses 4 princípios, ok? Então, pausem o vídeo e anotem. Então, vamos lá. Qual que é a primeira, o primeiro tique da teoria da célula, né? E aí a gente já sabe, todos os organismos vivos são formados por célula, uma ou mais células. Dentro da célula, né, que a gente vai ver o que é composta essa célula, é onde ocorrem as atividades essenciais para a manutenção da vida. Dentro da célula é onde vai acontecer a maior parte das nossas reações químicas, ou seja, do nosso metabolismo, a maior parte delas, ok? Outra coisa, uma célula só se origina de outra célula. Uma célula só se origina de outra célula. Não existe, até o momento, nunca foi visto uma célula tendo geração espontânea. Ah, brotou célula. Não, isso é um dos pontos fortes da teoria da evolução. Se uma célula só se origina a partir de outra célula, e todos os seres vivos são feitos de célula, então o que a gente chega à conclusão? De que a gente veio de uma única célula, de um único ancestral. Então a gente vai estudar isso lá no terceiro ano. E toda célula é portadora de material genético que a gente já veio falando, que é principalmente o DNA. E para não nos alongarmos mais, a gente encerra a primeira parte desta aula e voltamos com a segunda videoaula, explicando então a diferença dos tipos de célula. Até lá!